Olá, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja com todos nós. Deixo aqui a minha saudação fraterna a todos aqueles que me ouvem e me assistem. Que Deus possa nos abençoar grandemente com a leitura e a exposição da palavra neste momento. Meus amados, esta pregação ela está voltada para o culto ao Senhor e a minha oração é para que ela muito edifique a sua vida e fale ao seu coração. E o texto da palavra do Senhor que nós iremos meditar se concentra no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e o texto base apenas se encontra a partir do verso 22 ao versículo 26. Como é uma passagem muito rica, eu queria ir para outros evangelhos e assim pautarmos os ensinamentos da palavra do Senhor. Mateus 27, do 22 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Amém, irmãos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a iluminação dele para a nossa vida. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo livro santo que está aberto. E queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, pastoreie a nossa vida, e que diante deste texto tão sério, tão solene, ó Deus, que nós possamos realmente ter Cristo cada vez mais profundamente no nosso coração. Abençoe cada um de nós, que nesse tempo difícil as tuas mãos bondosas nos socorram, mas também que através da tua graça maravilhosa o nosso coração se firme em ti. Fica conosco, ó Pai, dá-nos a tua bênção. E no nome santo de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma pergunta muito séria e desafiadora que não só pegou a vida de Pilatos, mas que também nos desafia a cada momento. Que farei de Jesus chamado Cristo? Esta foi a pergunta fundamental no julgamento que ele fez do nosso Senhor Jesus e questionou todo o povo que estava ali presente. Meus amados, estar nas mãos de Pilatos naquele momento não é fácil, mas também estar diante do povo ali para tomar uma decisão por Jesus também não era fácil. E eu creio firmemente que esta pergunta, assim como foi importante no passado, ela também é de fundamental importância para mim e para você nos dias atuais. O que nós estamos fazendo de Jesus chamado o Cristo? Qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido a nossa movimentação diante deste nome que realmente produz salvação e vida com Deus na eternidade? Meus amados, se nós olharmos um contexto um pouco aqui no que está acontecendo, nós vamos ver que Jesus experimentou muitas dores. No momento em que ele estava no Getsemane, ele estava experimentando a sua dor mais angustiante. Ele vai falar a alguns dos discípulos: a minha alma está triste até a morte, e eu vou ali orar. O seu suor foi como gotas de sangue, e os discípulos que foram ali com ele não conseguiram vigiar nem por uma hora. Estavam cansados, seus olhos estavam pesados. E assim, meus amados irmãos, Jesus vai conversar com Deus e dizer: Pai, se quiser, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Os discípulos não conseguem vigiar. Nós vamos ver que em seguida Judas vai trair Jesus com um beijo. Os soldados vão atrás de Jesus com espadas e porretes como se fosse um salteador. Mas tudo isso era para que se cumprisse as Escrituras. Os soldados que o manietaram ou que o algemaram também vão açoitar Jesus, vão vendá-lo e vão bater nele até levar ao sinédrio, à casa do sacerdote Caifás ali, né? E diante desta situação nós vamos ver que os principais líderes de Israel, que tinham a verdade da palavra nas mãos, não vão crer no Senhor Jesus. Vão interrogá-lo, mas vão fazer um tribunal falso ali,
Nós vamos ver em Marcos que todas as testemunhas que eram falsas não davam provas coerentes do que Jesus fez de ruim, até mesmo porque ele não fez nada de mal. Mas nós vamos ver, meus amados irmãos, que quando Jesus afirma que ele é o rei dos judeus, eu sou, que ele é o Messias, o Filho do Deus bendito, e que ele vai vir em glória, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ali aqueles líderes, os principais sacerdotes, rasgam as vestes dizendo blasfêmia. O soldado o esbofeteia. E assim, meus amados irmãos, nós vamos ver, depois dessa cena tão cruel e tão horrenda, onde os líderes de Israel menosprezam Jesus, vão levá-lo bem cedo pela manhã até Pilatos, e nós vamos ver aí, nessa situação, nesse quadro, a decisão que Pilatos tem que tomar diante daquele réu que era inocente e que poderia trazer tanta bênção à vida de sua família. Irmãos, o que faremos nós de Jesus chamado Cristo? Eu queria olhar para o panorama da vida de Pilatos e diante desse quadro tomarmos umas atitudes diferentes na nossa vida, não é? Então, a primeira lição que eu vejo que Pilatos errou, meus amados, diante do que ele fez, do que ele não fez, é que Pilatos não aproveitou a verdade da salvação. Tem um texto em João 18 em que ele vai interrogar Jesus. E cara a cara com Jesus, ao invés dele se render aos pés do Senhor, ele não vai se entregar a Cristo. Olhem a partir do verso 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E o verso 38 fala: Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Meus amados irmãos, Pilatos estava ali diante de Jesus e vai fazer uma pergunta muito séria. Você é o rei dos judeus? E Jesus vai dar um testemunho, meus amados, de que o reino dele não é deste mundo, que aqueles que são da verdade realmente vão ouvir a sua voz. Nós temos até um texto que fala assim, né? Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas me seguem e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqueles que são do meu rebanho jamais vão ser arrebatadas das minhas mãos, né? E nós vemos este cuidado especial que o Senhor tem para com as suas ovelhas. Mas ao invés de Pilatos se render a esta verdade, ele mesmo vai dizer mais para frente que Jesus não tem crime algum. Ele mesmo vai se encher de temor pela grandeza da pessoa de Jesus ali. Mas ao invés dele tomar uma posição e se entregar a Cristo, meus amados, ele zomba o que é a verdade. E ele não se rende, não se entrega, não vive esta verdade e não crê no Senhor Jesus, lava as suas mãos achando que está num campo neutro, mas não está. E é isso, meus amados irmãos, que nós temos que nos atentar. Como nós estamos diante da pessoa de Jesus? A Bíblia nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o bom pastor, Ele é a porta, Ele é a luz do mundo, Ele é o sal da terra, Ele é o pão da vida, a água da vida. Ele tem a ressurreição e a vida. São tantas bênçãos, meus amados, que mostram que Jesus é o Filho do Deus bendito. E nós temos que ter o coração aberto para esta palavra bendita. Enquanto o trabalho do inimigo é cegar o entendimento, Deus realmente nos renova pela palavra, a fim de que conheçamos a Jesus. Meus irmãos,
nós estamos diante não de uma pessoa qualquer, mas nós estamos diante do Filho de Deus. E assim como Pilatos fez esta pergunta, nós temos que tomar uma decisão. A minha decisão, quando eu realmente encontrei Cristo, foi aceitá-lo, foi aceitar a palavra, foi me render aos pés deste maravilhoso Salvador. Sem Cristo não há salvação. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que olhar para a cabeça da igreja, aquele que é antes de todas as coisas, a expressão exata do ser de Deus, e assim nos entregarmos à palavra de Cristo. Irmãos, Pilatos não se entregou, ele não se rendeu a esta palavra, ele não aproveitou a verdade que estava ali diante dos seus olhos. Mas eu espero que eu e você abramos o nosso coração e realmente digamos: Cristo é Senhor, Cristo é Salvador, Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar e nos dar a vida eterna. Esta é a primeira lição que eu queria deixar para nós. Diferentemente de Pilatos, aproveitemos a verdade da palavra. A segunda lição que nós vemos, meus irmãos, com relação a Pilatos, é que ele não agiu aos sinais à sua volta. Meus irmãos, nós vamos ver muitos sinais que acontecem ali diante de Pilatos, para que ele realmente não crucifique Jesus. É claro que tudo isso já estava preordenado por Deus, não foi Pilatos quem levou Jesus à cruz, foi Deus Pai quem levou o seu Filho à cruz para realmente nos dar a salvação. Mas nós vamos ver que Pilatos tem muitos sinais para não levar Jesus à cruz, mas mesmo assim ele o leva. Nós vamos ver que ele consegue enxergar a motivação por trás dos líderes judeus. Marcos, os líderes judeus vão entregar Jesus por inveja, e Pilatos consegue enxergar essa lição. Pilatos também vai enxergar que os líderes incitaram o povo a pedir por Barrabás, um ladrão, e não soltarem a Jesus. Em muitas passagens dos evangelhos, Pilatos vai falar: olha, que mal ele fez, eu não vejo nele crime algum, né? E mostrando que via em Jesus a sua inocência e que ele não era culpado de nada. Mateus vai nos mostrar que a sua esposa, a esposa de Pilatos, teve um sonho, e ela mesma vai falar: não te envolvas com o sangue deste justo. E meus amados, olhem, o próprio Pilatos vai perceber algo diferente em Jesus, que ali estava alguém especial. Mas mesmo assim, diante de todos esses sinais, diante de todos esses alertas, Pilatos ainda não se volta a Cristo e não age, e não tem uma postura de volta, de rendição a este Cristo maravilhoso. Meus irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele quem começa e quem completa a nossa salvação. Mas eu espero que você possa olhar para os sinais e não endurecer o seu coração diante da palavra. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós precisamos, irmãos, estar abertos a todos os sinais que nós vemos da evidência da grandiosidade de Jesus Cristo na nossa vida. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E o que nós estamos esperando para afirmarmos essa decisão pelo nosso Senhor Jesus? Meus irmãos, diante daqueles sinais, Pilatos ainda não se rendeu. Ele não aproveitou as oportunidades, mas ele também, diante de tantos sinais, ele não foi firme, e por covardia ele entregou Jesus à crucificação. Meus amados, olhem, muitas vezes nós podemos olhar para certos sinais, ver tantas evidências, e mesmo assim a gente não se render a tão grande salvação. O que faremos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Mostrando que nós temos evidências claras por meio das Escrituras. Não deixe nenhuma tradição fazer com que você se perca diante da palavra do Deus vivo. É ela quem vai nos salvar. É ela que nós temos que verificar. É Cristo Jesus que realmente é algo que vem para transformar a nossa vida. E eu espero no Senhor que eu e você vejamos esses sinais e olhemos e verifiquemos que não há em outro nome salvação
como no Senhor. Que Deus possa nos abençoar nesse sentido em nome de Jesus. Mas uma terceira lição, meus irmãos, que nós vemos na vida de Pilatos, é que além dele não aproveitar a verdade da salvação, além dele não agir diante dos sinais à sua volta, ele cedeu às pressões e não tomou decisão por Jesus. Então, olhem, nós vemos aqui, meus amados, Marcos, no capítulo 14, verso 15, vai nos falar que Pilatos queria contentar a multidão. João, capítulo 19, verso 12, vai nos falar que se ele soltasse a Jesus, ele não era amigo de César. Ele poderia perder a sua posição, ele poderia perder o seu cargo como governador ali, e ele prefere não perder a sua posição do que soltar a Jesus. Ele solta um malfeitor, meus irmãos, conhecido ali da região, a um homem inocente. Ele vai falar: eis aqui o vosso rei. Era rei deles, mas nunca foi rei no seu coração. Ele lavou as mãos, falando que não queria entregar ninguém inocente à crucificação. Mas, meus irmãos, olhem, ceder às pressões, não tomar uma decisão, já tomar uma decisão. O fato de ele ter ficado em cima do muro, ele tomou uma decisão por não ter Cristo na sua vida. E assim, meus irmãos, ele, debaixo do plano soberano de Deus, ele realmente vai entregar Jesus Cristo à crucificação. Nós vamos ver que ele, tentando contentar a multidão, só acrescentando esta informação, ele vai açoitar Jesus, Jesus vai sofrer muito ainda até o caminho da crucificação. Após a crucificação, os soldados vão colocar um manto escarlate, coroa de espinhos, e diante de tanta tortura, meus amados, nós vamos ver que ao invés dele tomar uma decisão por esse justo, ele cede às pressões, aplica um dos juízos mais severos ali, que é o flagelo, onde havia uma arma com ossos nas pontas ou metais que realmente arrancavam a pele. Algo muito, muito terrível, e que realmente fez com que ele não se voltasse de fato a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, olhem, talvez hoje eu já vi muitas pessoas que, ao invés de se voltarem a Cristo, por medo de perder posições, por medo de perder privilégios, por medo de não terem mais uma vida envolta no pecado, elas não tomam uma decisão de fato por Cristo Jesus em suas vidas. Eles cedem às pressões, a tudo aquilo que o mundo tenta chamar a atenção para ele, e assim de fato eles não tomam uma decisão por Cristo. Eu já vi gente se fechando a Jesus por conta de trabalho, irmãos, por conta de prazeres sexuais, por conta de satisfações mundanas, e assim elas não tomam uma decisão por Jesus. O que elas fazem de Jesus chamado Cristo? Elas não se entregam, elas cedem às pressões, elas não têm a alegria da salvação. E assim, meus amados, elas não se voltam para o Deus vivo, para a salvação de suas almas. Irmãos, olhem, diante de um texto tão sério quanto este, eu creio que esta pergunta, ela não só está lá no passado, mas ela está aqui no presente para nos desafiar. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? A minha oração é para que você realmente pegue essa palavra, olhe para Jesus e veja, em nenhum outro há salvação. Eu preciso confiar nele, eu preciso olhar para ele. E, meus amados, que diante dessa palavra, que nós conheçamos a verdade, e esta verdade nos liberte. Meus irmãos, diante dos sinais à nossa volta, Jesus é justo, ele precisou ir à cruz. Essa crucificação, ela já estava nos planos do Pai. Jesus experimentou muitos sofrimentos, meus amados. A solidão dos discípulos, Pedro o seguia de longe, a traição de Judas, o escárnio, a zombaria dos malfeitores, foi acusado de blasfêmia pelos judeus, foi entregue por covardia por Pilatos à crucificação. Meus irmãos, os soldados o feriram, zombaram dele, ele foi cuspido, pisado, escarnecido, humilhado.
mas diante de tudo isso, a palavra nos ensina que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e que ir à cruz, por mais penoso que fosse, valeria a pena para realmente salvar a sua igreja. Que nós olhemos para esses sinais. Aquele que foi à cruz não foi só um servo sofredor, não foi um malfeitor, mas foi o Salvador do mundo que veio dar a vida por mim e por você. Ele poderia sair da cruz. Nenhuma autoridade foi dada a Pilatos se de Deus ou se de cima não lhe fosse dada. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos olhar para este Salvador e realmente, diante desses sinais, nos rendermos aos pés de Cristo na nossa vida. Mas uma terceira lição, irmãos, que nós possamos realmente deixar qualquer coisa deste mundo para servir ao Salvador. Que nós possamos entregar a nossa vida a Ele e realmente entender que em nenhum outro há salvação. Pilatos não olhou para isso e realmente ele não quis perder posições, cargos, privilégios. Eu deixo o desafio para você perguntando: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, que nós tenhamos a Cristo. E se nós tivermos a Cristo, nós temos tudo. E que nós possamos, em nome de Jesus, fortalecer a nossa vida nas mãos deste maravilhoso Redentor. Meus irmãos, quando Cristo foi à cruz, Ele foi para nos salvar. E que esta bênção nós possamos olhar e realmente tomar uma decisão firme e resoluta por Jesus como nosso Salvador. Enquanto uns zombaram, enquanto uns ridicularizavam, enquanto uns escarneciam, enquanto outros blasfemavam, eu quero fazer parte da lista daqueles que se rendem, daqueles que se entregam, daqueles que adoram, daqueles que realmente estão aqui para servir ao Senhor Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que Deus possa nos abençoar e que em nome de Jesus, eu e você possamos aproveitar a oportunidade de encontrar Jesus, a oportunidade de agir a esses sinais maravilhosos e a oportunidade de realmente nos render ao Senhor e tirar qualquer coisa do nosso coração, obstáculo da vida, para crer neste Cristo maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Em seguida, eu darei a bênção dos apóstolos. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz e fala profundamente ao nosso coração. Enquanto Pilatos não tomou uma decisão resoluta por Cristo Jesus como nosso Salvador, nós queremos fazer isso na nossa vida sempre, ó Deus. Que Cristo reine no nosso coração. Que Ele realmente produza fruto na nossa vida. Que nós como servos possamos estar ligados à videira verdadeira. Fortalece, ó Pai, a nossa vida. Que nós não possamos estar nesta vida, neste âmbito, sem ter Jesus como o Salvador e Senhor pessoal do nosso coração. Abençoe os nossos irmãos da igreja, abençoe aqueles irmãos que ainda não Te conhecem, e que eles possam, ó Pai amado, no Teu tempo, olhar para Jesus firmemente e olhar para que em seus corações não reste dúvida que Cristo de fato é Salvador e Senhor de suas vidas. Ó Deus, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E é por isso, ó Senhor, que nós Te pedimos. Nos faz realmente nos prostrar aos Teus pés diante desta palavra bendita. Que este Evangelho realmente fortaleça os nossos corações e que diante de tempos tão difíceis o Teu nome seja glorificado em cada um de nós. Que nós não lavemos as mãos negando o Teu nome ou nos colocando em um campo neutro, mas que nós possamos realmente lavar o nosso coração no sangue do Cordeiro e realmente entender que este nome é precioso e nos dá a verdadeira paz. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe de um modo muito especial, no nome santo de Jesus. Amém.